Olá pessoal, a partir de agora começa o programa Play no Enem em parceria com o Claretiano Rede de Educação. Um programa feito especialmente para quem quer se preparar para as provas do Enem e ingressar em uma universidade. Aqui, além das aulas que são ministradas pelos professores do Claretiano Colégio, você fica por dentro das informações sobre o Enem. Então partiu estudar! E a aula de hoje é Biologia, Mudança Climática com o professor Thierry Alexandre Denardo. Saudações! Eu sou o professor Thierry Alexandre e nós vamos conversar hoje sobre mudanças climáticas. Aumento da temperatura global, efeito estufa e algumas consequências diretas e indiretas relacionadas às mudanças climáticas. E, finalmente, depois, os fenômenos do desequilíbrio, doenças e algumas dicas finais para vocês. Então, sobre o aumento da temperatura global. A primeira coisa muito importante relacionada ao Enem é que aquecimento global no Enem não é, e na ciência, não é uma questão de opinião. Então, quando nós falamos da temperatura, do aumento da temperatura global, nós estamos falando sobre uma aquisição de dados, uma quantidade de dados, um levantamento muito grande feito durante algumas décadas e que nos leva a concluir que essas mudanças estão ocorrendo e ocorrendo de maneira acelerada. Alguns detalhes rápidos. Nós temos, por exemplo, nessa região aqui, na linha do Equador, nós temos, exemplo, formação de desertos. O mais conhecido, o deserto do Saara, por exemplo. Mas, vamos pegar aqui no sul, na região, o sul global aqui, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul, nós temos outros desertos, por exemplo, na região da Namíbia, aqui o deserto do Kalahari, nós temos uma grande região desértica, por exemplo, na Austrália. E, se você pega a mesma faixa, você vai desconfiar e me falar assim, mas professor Thierry, por que nós não temos um grande deserto aqui no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais? Por que não está ocorrendo esse grande deserto? Não está ocorrendo porque nesta região nós temos a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônia. E com os rios aéreos, ela nos alimenta com os rios aéreos, com a água, e isso produziu um fenômeno muito interessante, que foi uma grande região de Mata Atlântica, todo o desenvolvimento de uma biodiversidade muito especial numa região que sim, poderia ser desértica. Só para lembrar, estado de São Paulo, aumento da temperatura global, fenômenos extremos, nós temos dias no estado em que nós temos atingido, por exemplo, uma umidade relativa do ar muito baixa, típica até de clima desértico. Então sim, corremos alguns riscos com relação a isso e por isso a floresta amazônica é tão importante, não só para o estado de São Paulo, mas para toda a América do Sul, aí como um todo, regulando as nossas temperaturas. Então aqui a gente já revisou algumas coisas bastante recorrentes no Enem que são importantes relacionadas a esse aumento da temperatura global e alguns riscos. Continuando, aí nós temos, qual a diferença que faz quando a gente fala do aumento de temperatura? Qual o impacto de meio grau Celsius? Então, quando a gente fala em meio grau, não é pouco, no termômetro parece pouco, mas meio grau é uma média. Então, em alguns lugares isso vai aumentar mais, vai aumentar menos. Vamos lembrar que você está em estado febril, quando você 38 graus, você estará num estado febril muito perigoso com 40 graus. Então, 2 graus, 3 graus para alguns seres é algo sim bastante perigoso, porque para regular essa temperatura você gasta mais energia e por aí vai. Nós temos então a agricultura, um potencial de redução de safra perigoso. Nós temos os vertebrados sofrendo, dobra o sofrimento dos vertebrados com relação a isso, a perda de espécies, plantas, tá vendo? Insetos sofrem ainda mais. Vamos lembrar a relação de insetos com agricultura. Nós temos, por exemplo, insetos polinizadores, abelhas que podem, que ao morrer, ao ter um maior sofrimento com o aumento da temperatura global, afetam diretamente a produção agrícola no país e no mundo de maneira geral, tá? Recifes de corais, por exemplo, olha como isso fica extremamente danoso. Já estamos
a gente chama de uma situação limítrofe, perdendo muitos corais já neste momento. E aí, fazendo uma brincadeira com as figurinhas, você percebe que conforme nós vamos conversando sobre isso, aquela área paradisíaca que nós tínhamos vai desaparecendo. E a pergunta do Enem é justamente sobre isso. Pode ir para a próxima, por favor. Nós temos aqui as autoridades, uma pergunta do Enem, que vai dizer assim: as autoridades do Kiribati, arquipélago do Oceano Pacífico, formado por 33 atóis e uma ilha de coral, estão conscientizando sua população para que aceitem que, nas próximas décadas, terão de fugir do país. Olha que absurdo. A estimativa é que, em um período de 50 anos, as ilhas podem desaparecer. O governo convocou os líderes de todas as ilhas para convencê-los da importância de mudar a mentalidade das pessoas com pleno conhecimento, que é uma questão muito sensível porque ameaça a própria identidade de um país. Kiribati já antecipou convênios com a Austrália e Nova Zelândia para enviar seus cidadãos aos países vizinhos, algo que muitos dos moradores do arquipélago não aceitam. No texto faz-se referência a um problema que se tornou um tema recorrente na agenda global. Neste sentido, a preocupação apresentada pela população de Kiribati fundamenta-se na previsão de... Pense um pouquinho, pausa a nossa projeção, tente dar a sua resposta. E agora, então, acompanhando aqui, teríamos a submersão de terras habitadas decorrente da elevação do nível do mar. Isto já está acontecendo, não é uma projeção futura. A gente já tem um povo de um país se movimentando para sair do local, porque o mar, né, os oceanos já estão elevando-se. Outra pergunta relacionada ao aumento da temperatura global, mostrando para vocês como o Enem aborda isso. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade da água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação, ou seja, mudanças nos padrões das chuvas, pois... Pausa de novo, dá uma lidinha nas alternativas com calma e aí vamos para a resposta. O que vocês acham? A gente teria, a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sendo que as atividades antropogênicas são capazes de provocar interferências em escala local e global. Então, quando a gente pega essa resposta, quando a gente pega esse gabarito, o que indica que para o Enem, você não deve, para o Enem, para os vestibulares em geral, você não deve colocar em discussão algumas temáticas. Vamos lembrar aí dos perigos, né, do negacionismo e tudo mais, relacionado principalmente às mudanças climáticas, aos fenômenos globais. Então, não é uma questão de opinião. Tem gabarito, tem resposta certa e você precisa entender os parâmetros com os quais a gente chega nessas respostas, ok? Continuando. Aumento da temperatura global, então, como eu falei, numa escala aqui de vários anos, considerando-se várias décadas, nós percebemos um desvio em relação à média, né, a uma média de temperatura. Olhando com calma, nós vamos perceber alguns momentos em que esse desvio é bastante grande, o que pode levar você a presumir assim, bom, isso já está acontecendo de uma maneira aleatória, mas não. Por que não? Porque percebe, eu tenho um pico, tenho queda, tenho um pico, tenho uma queda, então eu tenho uma média. Porém, hoje, mais atualmente, você percebe que eu tenho um pico, tenho um pico. Opa, eu tenho um pico, tenho um pico. E você percebe o pico aumentando, ok? Dá para entender? Ó. Então aqui, isso faz com que acenda um alerta. Quando eu vou chegando a um aumento da temperatura, isso está ficando recorrente e esse aumento está ficando maior. Traduzindo esses dados numa tabela, nós vamos ter então a próxima figura, ó, são os mesmos dados, só que em uma tabela. Os maiores aumentos estão acontecendo em anos mais próximos. Então acontecem aumentos esporádicos em outros anos, em outras décadas, mas o que nós estamos vendo, que ano após ano nós estamos batendo os picos maiores que já foram, né, o que a gente já teve de pior em termos de aumento, né, em termos de desvio em relação a esse aumento. E é isso que nos chama a atenção com relação ao aumento da temperatura global.
está ficando mais quente e temos evidências fortes de que está ficando bem mais quente, de que a coisa está ficando muito mais grave do que no passado. Continuando, então o efeito estufa, falando rapidamente os principais gases, nós temos o metano e temos o gás carbônico, o principal gás que causa o efeito. O efeito estufa é simples de compreender, uma cortina de gases que vai fazer a seguinte situação: a luz do Sol entra, e a luz do Sol é um conjunto, né, de ondas eletromagnéticas, o raio solar, e uma dessas ondas, o infravermelho, o calor, ele não vai conseguir sair, ele vai ficar refletindo nessa nuvem de gases. Onde acontece mais essa situação? Acontece mais com o gás carbônico e alguns outros gases, até com os CFCs, por exemplo, mas o gás carbônico é o principal. Então, quanto mais a gente aumenta a presença do gás carbônico na atmosfera, mais nós teremos o efeito estufa. O efeito estufa, ele é negativo? Não. O efeito estufa, ele é necessário para a manutenção da temperatura média do planeta. Mas o aumento do efeito estufa é extremamente negativo porque aumenta a temperatura média do planeta. Então é importante essas duas situações. Efeito estufa, no início, ele não é ruim, ele faz parte do planeta Terra. O aumento do efeito estufa nos fará chegar a uma situação de extrema temperatura. E no Brasil, quais são as principais emissões de gases do efeito estufa? Tá aí, desmatamento e queimada. Parece uma coisa chata de falar, a situação do século 16, 17, queimadas, mas infelizmente, mesmo com a tecnologia atual, nós temos uma predominância de queimadas, né? Atear fogo nas matas, atear fogo em vários biomas, faz com que o desmatamento e as queimadas sejam o nosso principal problema nacional em relação às emissões dos gases do efeito estufa. Thierry, como esse gráfico aparece no Enem? Vamos ver? Então tá aí. Nessa questão nós temos duas charges e elas conversam. Aqui é importante lembrar que o Enem gosta muito da comunicação, né? Daquela comunicação que você tem a escrita e de uma comunicação, vamos colocar assim, não verbal, uma análise de figuras, uma análise enfim, de comunicação não verbal, de charges. E isso às vezes apresenta para nós, para os candidatos, uma dificuldade, porque você precisa entender que essas figuras elas estão conversando e elas comunicam algo e tem um gabarito. Não é uma questão do que eu acho, é uma questão do que a figura realmente quer dizer. E é aí que a gente tem que ficar atento. Então aqui eu tenho pinguins numa situação desértica, os elementos são claros, obviamente, né? Não fica na dúvida se você souber interpretar. E aqui desse outro lado, então os pinguins, falando até oxente, numa alusão ao clima semiárido do Nordeste. E aqui do outro lado nós temos povos nativos e uma situação de fogo na floresta. Aqui olha que interessante essa charge, como ela comunica bem. Eu tenho o desmatamento e tenho o fogo. As duas situações juntas, inclusive. E aí ele pergunta, reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que... E vamos para a nossa resposta. Olha como é claro o correspondente entre as charges, entre a comunicação não verbal e o que ele está pedindo. Ó, a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Tá vendo como conversa certinho? Como a imagem traz pra gente exatamente, a alternativa traz pra gente exatamente o que a imagem está passando. Nós temos então aqui uma dica para estudo, né, que é o CEG, Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que é uma iniciativa do Observatório do Clima. E aqui é muito interessante, coloco como dica, pode digitar isso no seu mecanismo aí de busca, né? Enfim, e procurar CEG, você vai encontrar muitos dados, muitos mapas, e isso é legal gastar alguns minutinhos olhando para esse material, porque às vezes nós temos questões justamente trazendo para nós a interpretação desses mapas. Então é legal dar uma brincada aí
com esse material que é feito a partir apenas de dados de laboratórios, dados científicos e levantamentos encomendados de forma nacional, tá bom? Continuando. Fenômenos do desequilíbrio, então assuntos que estão direta ou indiretamente relacionados às mudanças climáticas. Vamos pensar, se eu tenho toda essa mudança, toda essa situação drástica no planeta de mudança, como os seres são afetados? E aí uma pergunta, como se fosse uma pergunta do Enem, você saberia dizer que fenômeno é esse? Então pensando aí um pouquinho, é um fenômeno relacionado ao desequilíbrio, direto ou indiretamente ligado às mudanças climáticas. Tem um aumento da oferta mineral, proliferação de algas na superfície, escurece, né? Escurece a superfície, essas algas morrem, as mais profundas morrem, e aí as bactérias vão fazer a decomposição dessas algas que morreram, reduz a taxa de oxigênio, desastre. Aí eu tenho a morte dos organismos aeróbios, peixes e outros animais. Isso faz com que ocorra a continuação do desastre, decomposição anaeróbia. Agora bactérias que não precisam de oxigênio vão proliferar em grande quantidade nessas águas. Elas já estão lá, mas com controle ecológico, né? O equilíbrio ecológico. Isso perde todo o equilíbrio, essas bactérias explodem as suas populações e o que eu vou ter depois? A produção então de resíduos tóxicos. E aí essas águas ficam totalmente impróprias e a gente tem uma impossibilidade de uso dessas águas para abastecimento humano, para eu perco toda essa biodiversidade. Que fenômeno é esse tão grave? Que ele começa no 1 e ele é um fenômeno completo, tá? Com várias etapas. Como chama isso? Vamos conferir. Eutrofização, tá? Eutrófico, ou seja, né? Aquele ambiente está se alimentando dele mesmo. E como isso cai no Enem? Vamos dar uma olhadinha. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. Olha a dica, o escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Olha, ele te deu um comando aqui e ele continua fortalecendo para você essa ideia, ó, considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre como a eutrofização é um processo de 8 sequências, de 8 passos, eu não posso responder eutrofização, né? Falar, eutrofização, o professor falou, é isso, e sai contente da prova, mas na verdade a eutrofização é todo o processo. E ele perguntou, vamos colocar aí, pode continuar um pouquinho? Ah lá, considerando, pode continuar um pouquinho, inicial. Então eutrofização não é inicial, seria o processo completo. Quando eu penso no escurecimento e nas primeiras coisas que ocorrem, qual é o gabarito? Inibição da fotossíntese, ou seja, eu escureci a água, é a primeira coisa que vai acontecer, são os primeiros passos. Percebe a importância de saber interpretar o Enem, tá? Saber interpretar, pode continuar, as questões do Enem. Outro fenômeno, será que você se lembra o que eu estou querendo representar com essa figura? Então aqui eu tenho plástico, já vou te dar uma dica. Vamos pensar em toda essa degradação e no microplástico, e aí isso, digamos assim, se elevando para na cadeia alimentar, se elevando para os níveis tróficos mais altos, né? Como se chama esse processo em que eu vou acumulando algum produto tóxico ou algum fator de poluição nos níveis tróficos? Vamos lá? Biomagnificação. Então, isso não é diretamente a mudança global que causa, mas eu queria relacionar para você entender o seguinte, isso já está acontecendo junto a mudanças globais, eu tenho todo esse leque sendo perigoso para o ambiente, são muitas agressões ao mesmo tempo. Então aqui é um fenômeno mais indireto, que o aquecimento global, o aumento das temperaturas e a intensificação de fenômenos como tempestades, como de repente períodos de estiagem, faz com que, por exemplo, a biomagnificação se torne um problema ainda mais grave. Percebe? Continuando. Então, como cai? O despejo de esgotos.
Domésticos e industriais vêm causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento, tá vendo? Ele vai explicando aos passos, que é um enriquecimento da água por nutrientes. Cuidado com isso, está enriquecendo, sim, isso é o desequilíbrio, tá? Não é positivo. O que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio. Veja como ele tenta ser claro, se você pensar, dá para colocar até aquelas etapas que eu te passei, né? Uma a uma, mais ou menos elencadas aí. Importante, na sequência correta. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente, então uma maneira de evitar que o oxigênio se perca, que é o que ele está descrevendo, seria o quê? Seria, veja só, a nossa resposta correta. Ela casa exatamente com o problema, porque o Enem não é uma pergunta aleatória. Ele traz para você uma situação problema. Aqui eu tenho uma contextualização, aqui eu tenho um problema, que eu tenho uma situação, problema. E aí o que corresponde exatamente à resposta para isso? Isso é muito vital para você poder responder questões de Enem. Continuando, então as doenças agora no final, né? Partindo para o final, eu destaco a leptospirose. Lembrando que os ratos são portadores dessa, é uma bactéria, né? A leptospira, ela tem esse formato espiralizado, né? Parece a espiral dos nossos cadernos. E essa bactéria, ela nos causa uma infecção muito perigosa que pode nos levar à morte. Até aí, o rato vai transmitir isso pela urina, isso vai se acumular nos lixos, justamente porque tem rato, vai se acumular no esgoto, justamente porque o esgoto tem a presença desses roedores. Qual o problema? Thierry, você está falando de aquecimento global e agora você está falando de rato. Ah, vamos lá. Esgoto estava bonitinho, porque a gente não vê, estava bonitinho ali, escondido. Aquecimento global, intensificação dos problemas e dos fenômenos climáticos. Chuva, choveu, inundou o esgoto, a inundação está lotada de leptospira, agora disponível para todo o ambiente, para contaminar todo o ambiente e causar a morte de pessoas que estejam desavisadas. Aí vamos lembrar do Rio Grande do Sul, quantas pessoas foram infectadas por leptospirose. Então, olha o tamanho do problema quando eu falo de mudanças climáticas. Continuando? Então, aqui uma outra situação, falando bem rapidamente, essas febres novas que vocês estão ouvindo falar, né? Então, a febre Orupoxa, a febre Maiaro, sem entrar muito na questão da infecção em si, que aqui o acompanhamento do quadro nos ajuda, você pode pausar, ler com calma, mas a grande pergunta novamente é, Thierry, qual é a relação disso que você está colocando aí com as mudanças climáticas? Eu não estou encontrando essa relação, embora eu sei que você já encontrou essa relação. A relação é a seguinte, perceba, eu tenho insetos transmissores, eu tenho mosquitos transmissores e o aumento da temperatura global é ruim para uma diversidade de insetos, abelhas, que são tão importantes para nós, mas ele é bom para insetos, por exemplo, desses gêneros, né? Esses insetos se beneficiam muito com água parada e aquecimento para sua reprodução. Ou seja, é como se a gente estivesse selecionando no ambiente justamente os maiores problemas que nós podemos ter. Como cai no Enem? Medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde, qualidade de vida da população. Muitas vezes a falta do saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Então ele está te dando uma situação. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com as águas de uma enchente. Ainda informa que nessa localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta de lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Isso é a situação. Ele te contextualizou e te trouxe, inclusive, um paciente. Ele pergunta, relacionando os sintomas com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta um caso de... Aí eu tenho o problema. Mas, Thierry, qual é a grande dica? Ele te deu uma grande dica que você tá ligado aí, já percebeu. Vamos lá, qual é a grande dica? Teve contato com águas de enchente. Rede de esgoto, olha lá, exatamente o que a gente falou como teoria da aula.
ele traz isso como situação, te dá o problema e te dá uma resposta clara. Qual é o problema? Então a gente tem a leptospirose. Muito importante lembrar que no Enem ele trabalha com o que a gente chama de distratores. Eu tenho apenas uma alternativa correta e outras alternativas que servem para nos enganar. Então quando eu penso nessas outras doenças, você pode falar, difteria talvez tenha a ver com água ou enfim, né, uma outra situação, sei lá, amebíase, por exemplo, poderia ser, mas você tem que sempre relacionar a minha resposta, ela não é apenas certa, ela é a resposta que resolve o problema. Isso pode, uma dica, isso pode ser assim, ela responde coisas a mais, ele não perguntou tal coisa e responde a mais, tá errado. Ele responde a menos, tá errado. Ele fala um absurdo, e aí aquela questão que inclusive a gente pode perder pontuação no Enem. E aí ele te traz, são os distratores, e aí ele te traz aquela que responde exatamente a situação colocada. Saber isso e ter essa estratégia na cabeça pode fazer você atingir melhores resultados no Enem. Continuando, finalizando, então as dicas que eu dou é muita leitura, atualidades, conhecer o mundo, mas você não vai ficar enlouquecido lendo tudo o que puder, não é isso. Muitas vezes o olhar para a rua, muitas vezes o olhar para um saquinho de lixo mal posicionado, descartado de forma incorreta, linguagem não verbal, não precisa ser um texto, e ter um senso crítico de perceber a relação daquilo com todo o seu planeta, com todo o seu entorno, para o Enem é o que faz o bom candidato. Então aqui fica a dica, né, das linguagens que o Enem gosta muito, inclusive com algumas que já apareceram na prova, e uma percepção, às vezes até o olhar do personagem, se ele está olhando para baixo, para cima, para um lado, para o outro, te ajuda a compreender um contexto, né? A gente pode perceber inclusive aqui, olhando para cima, olhando para baixo, ele está olhando para o relógio, algo específico. A única coisa que eu consigo responder sobre a previsão do tempo é o que o relógio me dá, porque o tempo tá maluco. É mais ou menos isso que a gente interpreta nesse contexto. Veja como é rico, né? Os nossos produtores de charge, os nossos artistas são muito impressionantes nessa riqueza de detalhes. Aqui a Mafalda e, enfim, tantas outras linguagens. Fica a dica, espero que vocês possam se desenvolver muito bem, lembrar de fazer uma leitura atenta, uma prova extensa, tenham aí a condição de calma suficiente para ler a questão lembrando disso, distratores, ele quer me enganar, o que responde à situação ao problema. Então qual é a situação, qual é o problema, qual é a resposta certa. Esse é o desafio. Muito obrigado. E uma dica para você, reserve mais tempo para as disciplinas que você tem mais dificuldade. E por hoje é só, pessoal. Amanhã tem mais.